Já vai. Essa Gleiciane. Boa noite a todos. Como o professor falou, me chamo Gleiciane, sou ex-aluna, né, já concluí o processo aí do mestrado do PPCA, e também já atuo, né, tanto em projetos acadêmicos quanto profissional com X-Design. E eu utilizo a ferramenta Figma, né, para criar esse processo de prototipação, de telas e de fluxo. Assim, né, o que é o Figma? O Figma, ele é uma ferramenta de design. Hoje em dia ela está evoluindo bastante, já foi incrementado IA, né, e ela está ficando muito robusta, o Figma. Então, ela é utilizada justamente por esse propósito, né, criar fluxo. Eu vou mostrar depois o site do Figma e mostrar as funcionalidades que a gente pode explorar, né, nesse processo de criação. E assim, o que a gente vai aprender hoje na aula, né? A aula vai ser bastante prática, eu vou mostrar alguns elementos que podem ser feitos, né? Eu vou mostrar como a gente pode criar uma estrutura dessa aqui de um site. Vou explorar todos esses componentes, por exemplo, onde eu posso inserir a logo, o processo de navegação, título, subtítulo. O objetivo é vocês conseguirem, né, manusear a ferramenta, elementos que podem ajudar, que vão ajudar vocês, né, nesse processo de prototipação. Também vou mostrar para vocês alguns plugins que ajudam nesse processo, por exemplo, aqui esse Unsplash, né, desculpe o meu inglês de centavos, né, mas dá para compreender. Aqui a gente vai explorar, né, por exemplo, esse Unsplash, esse plugin aqui, ele disponibiliza para a gente várias imagens de forma gratuita e sem ter o problema de ter que referenciar essas imagens, né, ou dar problema quando, por exemplo, um site for ao ar, porque essas imagens, elas são gratuitas e disponíveis, né. E aqui também os plugins de ícones, né, eu vou mostrar um plugin que eu utilizo bastante. E também eu vou mostrar como a gente pode criar um botão, né, que seria um componente que eu posso utilizar nas páginas. E assim, de que forma a gente vai fazer isso, né? O objetivo da aula é a gente terminar ela com um projetinho, né? Esse aqui eu trouxe esse projeto, que é justamente para a gente explorar o que eu falei, né? A estrutura de um site, como eu criar, né, o título, um subtítulo, um botão e seus status. E assim, para a gente começar, né, primeiro eu peço que todo mundo entre no site do Figma, né, que é figma.com. Aí, deixa eu só mudar aqui a tela. Aí eu vou botar o link do site do Figma. E todo mundo entra para a gente ir conhecendo um pouquinho o site, depois vocês vão ter que fazer uma conta, né? É um cadastro bem simples. E vou botar o link no chat. É figma.com. Tá aparecendo a minha tela do navegador? Agora apareceu, né? A internet que tá meio ruim. Esse aqui é o site do Figma. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das funcionalidades que o Figma tem, né? Como eu falei, ele está ficando uma ferramenta bem robusta. Bem aqui embaixo, ó, a gente tem essa animação, né? Uma das funcionalidades do Figma é gerar interface com prompts, né? Onde eu posso utilizar IA e através de prompts, é o Figma Make, né? Foi lançado recentemente e está sendo aprimorado. Através de prompts, eu posso criar o prompt e falar para criar uma landing page e dar todo... Claro, eu tenho que ter o conhecimento básico de uma estrutura, né, de uma landing page, e pedir para ele criar, né.
Tem também a ferramenta de Figma Design, que é o qual a gente vai explorar hoje, né, na aula, que seria justamente o criar elementos, né, por exemplo, botões, criar um frame de um site ou de um aplicativo. Eu também tenho a ferramenta de desenhar, né, que é para as pessoas de design, que gostam de design gráfico, no caso, que gostam de desenhar, fazer aquelas animações. Essa versão aqui é a versão paga, né, do Figma. Ele é uma ferramenta que tem a disponibilidade de algumas funcionalidades gratuitas, principalmente para quem é estudante, né, eles dão uma conta, né, para estudante. E aqui ele é interessante para pessoas que são desenvolvedoras, né, onde eu crio uma interface e, a partir disso, a pessoa que é desenvolvedora vai poder acessar, né, toda a estrutura de um componente, ver a fonte, qual o estilo está sendo usado, a cor, o tamanho. E pode até exportar isso diretamente, né, para uma ferramenta de desenvolvimento. Aqui, né, é o Figma Sites, onde ele já disponibiliza os sites que eu posso editar, né? Eu posso ter os layouts prontos de sites, e eu posso editar como eu quiser. Também tem a ferramenta Bus, né? Figma Bus. E aqui é mais para quem gosta de criar, né? Por exemplo, a logo de um produto, para publicações, né? Em redes sociais. Também tem o Figma Jam. O Figma Jam, né, ele ajuda bastante nesse processo que o professor até falou, né, esse processo de empatia, esse processo de criação de persona. Tem várias templates disso no Figma Jam, onde eu posso pegar e editar, né. Também tem o Figma Slide, onde eu posso criar meus slides e apresentar, né, no formato bem parecido com o Word, né, com o PowerPoint, na verdade. Então, como eu falei, o Figma, ele quando ele começou, né, quando eu comecei a usar o Figma, ele não tinha todas essas funcionalidades que hoje tem, ele está se criando uma ferramenta, ele está se tornando uma ferramenta muito robusta e que anualmente ele vem se atualizando e melhorando cada vez mais, né? E agora, né, como eu já expliquei esse processo, né, de Figma, que aqui nesse site também dá para explorar bastante, tem muita coisa que pode ser estudada pelo site do Figma. Aí aqui vocês podem começar, né, fazer a conta, vocês podem colocar o login, eu vou dar um tempinho aqui para vocês entrarem. Como eu já tenho, né, a conta aqui, vocês podem ou continuar com o Google, aí vai ter que preencher um cadastro, né, do Figma que eles dão, ou ir direto, colocar o e-mail e ir cadastrando, né. Aí aqui eu já tenho, né, o site, aí eu vou entrar, eu vou dar um tempinho para vocês entrarem e fazerem o login de vocês. Aí eu vou esperar aqui um pouquinho e vocês podem acessar e fazer a conta, né? Mas se alguém tiver com dificuldade, pode abrir o microfone que eu posso ajudar nesse processo de criar conta, né, no Figma. Aí quando tiver tudo certo, vocês podem dar um joinha, né, pra gente continuar.
Já, pessoal, todo mundo já conseguiu? Só dá um joinha para me saber aí. Já? Então, então, se deu tudo certo o processo de cadastro do Figma, né? Aqui vocês vão ter os modelinhos que já vem pronto do Figma. O meu tá assim porque eu já mexi, né? Eu já criei outros projetos. Eu vou mostrar aqui alguns projetos que eu já fiz. Geralmente vocês vão estar com um projetinho aqui, que é geralmente quando foi criado lá no cadastro, né? Aí aqui eu vou mostrar aqui um pouquinho das funcionalidades. O Figma tem essa aqui, é uma comunidade onde pessoas que são design, né, criam projetos, podem ser projetos fictícios, e eles adicionam aqui para outras pessoas acessarem. Por exemplo, eu vou apertar aqui, né, na comunidade. Esse é o momento da gente explorar um pouquinho a ferramenta, para a gente se habituar com ela. Aqui, por exemplo, em comunidades. Eu tenho, olha, o design, né, o Figma Make, plugins, websites. Então, isso aqui são pessoas que fizeram e disponibilizaram. Por exemplo, aqui, eu quero ver um site. Eu quero me inspirar, né? Ó, tem pessoas que já fizeram, né, alguns sites e deixaram disponíveis. A gente pode vir clicar, né, e visualizar. Criar uma cópia e ver. É uma coisa que eu deixei de citar aqui, o Figma ele tem duas versões, né? Ele tem a versão web e também tem a versão que pode ser baixada e usada no computador. Olha só, ele dá e já dá para gente, né, uma estrutura de sites. Deixa eu ver se tem a interface aqui. Ó, já vem todo prontinho, né? Esse aqui eu só cliquei, eu acho que é bem óbvio mesmo, mas como eu falei, ó, ele já dá toda uma estrutura de um site. Aqui a gente pode reaproveitar caso seja necessário. Então, é um momento de inspiração, né? Eu visualizar outros sites que foram feitos, eu posso reutilizar algum componente na minha interface. E Gleiciane, o Alice perguntou se nesses sites aí que estão mostrando, eles são apenas protótipos ou dá para aproveitar esses componentes já para programação mesmo? Dá. Por exemplo, como eu falei, quando a gente tem a versão paga, a gente pode exportar todo os layouts, né? Por exemplo, o espaçamento, a cor que foi usada, tem como reaproveitar isso que foi feito no Figma. Só que, no caso, isso é uma versão paga, né? Que é quando a gente coloca, acho que não vai pegar aqui, Dev Mobile. Ele dá para a gente tá vendo bem aqui, pode estar meio com overleaf aqui, né? Mas dá para ver, olha, o display, o page, né? Que seria os espaçamentos. Aqui, olha, o código CSS. Antes era disponibilizado, né? Mas agora não. Tem plugins também que dá para fazer essa parte de copiar, que a gente instala. Então, o Figma está se tornando muito avançado, sabe? Claro, se a gente tiver ele pago, uma mão na roda. Dá para reaproveitar muita coisa que está sendo feito nele. Mas, claro, ele é uma versão paga, né? Aí aqui eu vou voltar. A gente pode apertar aqui, ó, no logo do Figma e voltar. Aí aqui é o projetinho que já foi criado, né? Aqui, lembra das funcionalidades que eu falei para vocês lá, quando eu estava explicando o site do Figma, né? Olha, aqui a gente tem o design, o FigJam, o slide. Aqui eu posso clicar e começar a trabalhar, né? O Figma Site, o Make, né? Que é quando a gente usa IA, o prompt para criar. Por exemplo, aqui, olha, Figma Site. Se eu cliquei. Aí ele já dá os modelos prontos, ó, pra gente. Pode clicar em qualquer modelo desse. Eu não vou explorar tanto essa parte, porque o foco não seria esse, né? O foco é a gente colocar a mão na massa e criar, né, o site. Aí eu vou voltar aqui. Aí
o projetinho que eu falei para vocês lá, né, que eu vou colocar, eu vou botar o drive dele para vocês baixarem. Como vai ser esse processo? A gente vai redesenhar ele, mas vocês vão ter o protótipo, né, para a gente ir acompanhando. Caso por exemplo, o tamanho da letra, vocês podem pegar, mas o importante é vocês irem acompanhando o que eu vou fazendo, os passo a passo, né? O Figma, eu vou dar o projeto para vocês e a gente vai fazendo, né? Por exemplo, aqui, né, como eu falei para vocês, a gente vai criar um design do Figma, né? Vocês podem clicar aqui no projeto, que já veio padrão para vocês. A internet está ruim. Descarrega. Aí, aqui, olha, eu já até tenho aqui, né, o projetinho. Vocês podem clicar aqui. Se vocês clicarem, deixa eu voltar bem aqui. Só porque pode ter essa confusão, né? Vocês conseguiram acessar o projeto aqui, que já vem de padrão, que você aqui? Se conseguiram, pode dar um joinha. Conseguiram? Aí, aqui, quando eu clico direto aqui, eu já vou para um design, né? Um projeto de design, já que eu posso criar um outro projeto. Mas a gente vai focar aqui, que o objetivo é a gente sair daqui com um projetinho já pronto, né? Se eu clicar aqui, eu já vou ter um design, né? Ó, já venho para a ferramenta de design e tudo mais. Eu vou mostrar o caminho para vocês. Aí é que eu já venho com o meu quadro, né? Para desenhar o protótipo. Aqui eu já vou ter minhas ferramentas. Isso aqui é mais uma demonstração para vocês como a gente pode fazer, né, um design. Mas eu vou mostrar aqui eu posso voltar. São os caminhos que a gente pode fazer, né? Ou eu posso criar bem aqui, ó. Eu posso, dentro desse meu projetinho aqui que eu criei, eu posso criar, né, as funcionalidades que eu mostrei para vocês. Eu posso criar um design, posso criar um FigJam. Então, se eu apertar em design, eu vou criar de novo a tela que eu falei para vocês. Ele vai me mostrar aquele processo. Mas, para a gente agilizar esse processo, e vocês conseguirem acompanhar melhor, eu vou colocar no chat o projetinho que a gente vai trabalhar. Aí vocês abaixam, aí eu vou mostrar como vai para a gente importar para o Figma. Eu deixei no chat o link. Eu vou deixar em branco aqui para mim fazer com vocês. Aí, se conseguiram abaixar, né? Dá um joinha para mim saber se está tudo certo. Não é esse link, Gleiciane. A gente tem que clicar no arquivo e colocar compartilhar. Aqui só abriu o armazenamento do meu próprio Google. Isso. Clica com o botão, clica lá naqueles ícones. Aqui? Partilhar. Vai dar partilhar. Tá certo. Naqueles 3 pontinhos. Ela vai em partilhar. Maravilha. Tem que clicar em gerenciar acesso aí também. Já tá. Agora vai. É que eu peguei daqui direto. Acho por isso que não foi. Aí vai aparecer não visualizar, mas é só baixar lá. Pronto, baixou. Certo, consegui baixar. Conseguiu? Tá. Aí todo mundo conseguiu baixar, dá um joinha. Se conseguiu entrar no projeto, dá um joinha também. Isso. Aí a gente vai bem aqui, ó. Create, né? Vai eu com meu inglês de centavos. Aqui, ó. Aí botar import.
Aí vai aqui, aí vocês só vão importar, né, aqui, ó, ser digital. Aí abrir. Eu não me liguei aí como é que entra no projeto. Eu baixei o arquivo, mas essa tela aí. Não conseguiu? Peraí, vou só voltar um pouquinho. Tem aqui, ó. Vai aparecer bem aqui. É só um que tem no momento, né? Aí tu pode clicar nele. Aí ele vai direto. Aí aqui, tu não clica aqui em nada, tu clica aqui fora. Aqui. Dá um duplo clique. Aí vem aqui Create, né? Aí importa. Conseguiu? Ah, beleza, agora já sei. Foi? Aí, bora aqui pro projeto. Nosso projetinho. Deixa eu só tirar isso aqui. Para a gente começar, né, o nosso projeto aqui, primeiro passo a gente vai criar um frame, né? E esse frame a gente vai escolher de acordo com o formato que a gente quer. Não tem essa barrinha aqui embaixo? A gente vem aqui no segundo componente que tá. Aí, aqui tem outras funcionalidades, mas eu quero clicar no frame. Aí vocês podem observar nesse lado aqui, ó, no meu é o meu lado direito, né, aqui. Aí aqui tem um frame, ele vai me falar, olha, eu tenho um frame para telefone, para tablet, para desktop, eu tenho vários frames. Nesse momento, a gente vai escolher o para desktop, o primeiro aqui, ó, que tem nas escolhas de desktop. Se não tiver aberto, vocês podem ir apertando aqui na setinha, ó, para escolher. Mas a gente vai direto aqui no de desktop e clica nele, ok? Todo mundo conseguiu botar o de desktop? Para a gente mover, é só clicar e arrastar, né? Segurar, sem soltar do mouse. A gente pode navegar. Aí, todo mundo conseguiu criar o frame? Para me dar o zoom, eu posso apertar Ctrl, eu estou sem zoom aqui, está muito longe. Ctrl e não tem a bolinha do mouse, né? Eu posso puxar, né, e fazer a brincadeira com ela, né? Movimentar ela. Aí eu posso dar o zoom. Aí nesse momento eu quero dar um zoom aqui e para mim movimentar essa tela, eu posso apertar Tab, né, a tecla Tab e arrastar, ó, para onde eu quiser. E agora a gente vai... Vocês lembram da estrutura que eu falei lá no começo da aula? Deixa eu pegar aqui. A gente vai aprender a criar a estrutura de um site. Deixa eu botar bem aqui. Vem. Olha só. Aqui a estrutura que eu falei para vocês que a gente vai criar está bem parecida com essa. Aqui eu vou ter a logo no meu site, né? Eu vou ter a navegação. Aqui eu vou ter o headline, o subtítulo, aqui uma imagem e um botão, né? Um botão de ação. Bem parecido com o que está aqui. Então, o nosso objetivo é justamente criar essa estrutura aqui nesse frame que a gente acabou de ver. E a primeira coisa para a gente criar essa estrutura é a gente criar um layout grid, né? O que seria isso? A gente verificar, por exemplo, eu estou vendo os posicionamentos que estão aqui. Estão todos na mesma... que os componentes estão alinhados.
os espaçamentos aqui estão iguais. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que criar o guia, né? Um layout grid. E esse layout grid, ele é baseado num grid de 8 pontos, onde, por exemplo, os espaçamentos que eu tenho na minha tela, eu vou me guiar, né? Pelo múltiplos de 8. E para a gente criar esse grid, né? Eu vou mostrar agora para vocês. A gente dá um clique. Para mim saber que está selecionado o meu frame, ele fica em azul. Aqui eu estou vendo que ele está selecionado. Aí eu vou aqui no meu lado direito. Vocês estão vendo aqui que tem Layout Grid. A gente clica aqui. Ele já entra com padrão, né? Esse formato aqui de grid. Mas, por padrão, quando a gente vai desenhar um layout web, a gente utiliza colunas. Então, eu venho aqui, ó, bem devagar para todo mundo acompanhar, aqui em grid. Aí eu dou um clique aqui, ele vai me abrir um drop-down com as opções, né? Eu venho aqui e clico em colunas. Quando eu clicar em colunas, ele vai mudar esse layout. Também tem aqui essa outra opção, mas a gente vai focar aqui em colunas. Tá ok? Todo mundo aqui nesse processo de colunas. Aqui, ele tá, como eu falei, para layout de web, a gente utiliza 12 colunas. Aí aqui, ó, eu vou botar 12. Saiu daqui. Se sair, vocês podem vir e clicar de novo, né? Aqui, ó. Eu saí, aí eu venho aqui e clico de novo. Tá ok. Aí, aqui eu tenho a margem. O que seria essa margem? É a distância que meus elementos vão ficar da margem, né? A gente pode pensar, por exemplo, num documento de Word. Eu tenho aquela margem onde o meu texto vai ficar. E ela não pode ultrapassar isso. Quando a gente fala em criação de aplicativos e websites, a gente também tem essa margem. A gente não vê uma interface que tenha um botão ultrapassando ou triscando na tela do meu celular, né? Aqui eu vou botar uma margem de 80. Ó, aí já deu espaçamento aqui na margem. O gutter, né? Os espaçamentos entre as minhas colunas. Eu tenho 12 colunas. O gutter é isso aqui, ó. Esse espaçamento bem aqui. Eu vou botar um 16 aqui. Pronto. Aí, ó, já está pronto o nosso layout, onde a gente vai colocar os elementos e se guiar através dele. Eu posso fechar aqui, mas para mim não fazer isso repetidamente, por exemplo, se eu criar uma outra tela, eu vou ter que criar de novo esse layout grid para me colocar. Por exemplo, se eu fosse criar uma segunda tela daqui, eu ia ter que utilizar de novo. Para isso, eu vou salvar, né? Isso aqui que eu fiz. Eu venho aqui, ó, nesses quatro bolinhas, clico nela. Aí, eu venho bem aqui, ó. Aí, eu vou... Só que tem que ter cuidado, porque provavelmente ele já está salvo esse grid, mas a gente está refazendo. Como aqui está minúsculo, eu vou botar desktop em maiúsculo. Aí, desktop. Que é o meu grid de desktop, né? Pronto. Aí, eu já tenho salvo aqui. Por exemplo, se eu criar um outro frame, aqui, vocês não precisam repetir isso aqui. Eu só vou fazer em efeito de demonstração, né? Para vocês verem como é. Por exemplo, como eu criei e está salvo, eu posso vir aqui, ó. Desktop. Tá com maiúsculo, né? Aí já tá. E todas as vezes que eu for criar uma nova tela e precisar do grid, eu já vou ter porque eu salvei ele. E eu posso tirar e colocar esse grid. Eu só clico Shift G, né? Ó, volta, Shift G, ele sai. Aí agora a gente vai para a nossa tela. Bora deixar o Shift G, né? Para ficar aqui. Aí, o primeiro elemento que a gente vai fazer seria a nossa logo e nossa navegação, né? Então, a gente vai pegar a ferramenta... Aqui é um texto, ó. A gente vai pegar a ferramenta texto, bem aqui, ó. Tem um Tzinho aqui, né? Vai clicar nela. Quando a gente clicar nela, pode observar que o cursor mudou imediatamente. Então, a gente vai bem aqui, ó. Dá um clique aqui.
Aí já está piscando lá. Então, a gente já pode digitar, né? Ser digital. Pronto. Para me posicionar, né, eu tenho que respeitar as margens, aí eu posso vir e puxar para cá. Clicar e arrastar. Mas, bora ver como é que está aqui, né? Como a gente fez nesse projeto. É só a gente dar duplo clique, né? Aqui nessa tela, aqui no lado esquerdo, eu vou ter tudo que eu já criei. Por exemplo, esse frame, eu posso visualizar o que tem nele aqui nesse lado, ó, tá vendo? Tem o nome dele, Projeto Ser Digital. Aqui, ó, eu tenho a navegação. Vocês podem ver, né, que eu já criei aqui. Tem o Hero. Então, aqui eu já tenho o Ser Digital e aqui a minha navegação. Vocês estão vendo? Então, eu venho ver como é que tá aqui, né, para vocês ficar bem mais fácil. Ó, aqui nesse lado, eu tenho a minha tipografia. Inter, eu tô com bold e o meu tamanho é 20, né? Então, bora fazer isso aqui. O que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Inter, né, já tá. Só que é bold, tamanho 20. Aí, bora colocar aqui na margem. Aí, outro ponto. Para a gente ver, por exemplo, eu quero saber qual é a altura, né? Porque eu quero deixar só numa altura. Eu quero ver o espaçamento que está daqui para o final, né? Eu posso apertar Alt, né? E ver, olha. E só passar Alt e passar, eu estou vendo a altura. Por exemplo, está 50 aqui, né? Vocês estão vendo. Eu posso vir abaixar, ó, clicar com a setinha do teclado para baixo. Aí vai ficar 60. Para mim tá um tamanho bom. Aí, tá. Aqui a gente já colocou a nossa logo. Mas poderia ser uma logo, por exemplo, de que vocês já criaram, por exemplo, se tem a logo do site de vocês, né? Que é uma imagem, pode ser colocado aqui também. Aqui a gente vai fazer a navegação, a gente tem 4, né? Vamos fazer o mesmo processo, a gente está no processo de aprendizagem de como a gente pode utilizar a ferramenta. A gente vem na ferramenta texto, vem aqui, né? Clica. Ficou o cursor clicando, a gente vai botar home. Pronto. Uma parte muito importante aqui, para a gente não se confundir. Ó, se eu clicar e querer alterar, por exemplo, olha, ele está com o cursor piscando. Se eu for mudar aqui para regular, por exemplo, ele não vai pegar. Peraí, me enganou, mas ele não pega. Ó, tá vendo? Ele está com o cursor piscando aqui, eu não vou conseguir. Como eu posso alterar as características dessa tipografia? Eu tenho que, ó, clicar nele. Se eu der um duplo clique, eu não vou conseguir alterar. Eu só dou um clique, aí sim. Quando a gente vê esses 4 pontinhos aqui, eu posso alterar. Eu venho aqui para, por exemplo, regular. Regular. Bora ver aqui no projetinho como é que tá. Não, regular, tamanho 18, ó. Regular, aqui tá 20, tamanho 18. Pronto. Agora, bora utilizar o grid que a gente fez, né? Bora ver como é que tá aqui. Como ficou aqui no projeto. Ficou vai colocar aqui no nosso. 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui eu posso repetir, por exemplo, eu posso vir aqui, colocar texto e fazer aquele mesmo processo, ou eu posso simplesmente apertar Ctrl D. Ctrl D. Olha, vocês podem ver que não duplicou, por exemplo, não veio para cá, mas bem aqui na minha lateral, onde eu falei para vocês que tudo que a gente desenha, a gente pode ver aqui, né? Olha, ele duplicou, tá vendo? Tem 2 homes. Então, eu só venho aqui, clico e arrasto. Aqui eu só coloco, dou um duplo clique, né? Ó, um clique para alterar, 2 cliques para me editar. Né? Testemunho.
Bora ver como é que tá aqui. Tá um pouquinho mais para cá. Pronto. Aí vem sobre e contato, né? Eu posso fazer a mesma coisa, dar um Ctrl D. E dou mais um Ctrl D, clico e arrasto. Para ver como é que tá lá. Assim mesmo. Aí, contato. Agora já tá, ó. A gente já criou a nossa primeira parte do projeto, do protótipo, né? Aqui, para ficar melhor a organização, a gente pode aplicar um auto layout. Esse auto layout, ele é muito bom quando a gente vai fazer as outras telas, que são as telas responsivas, ó. Isso aqui. Ele ajuda muito nesse processo. Então, a gente vai ver como é que a gente coloca esse auto layout aqui. A gente vai começar primeiro pelos botões de navegação. Eu posso clicar, né, clicar em Shift e clicando nos outros, ó. Clico nos outros. Pronto, selecionei os 4. Agora a gente vai clicar com o lado direito do mouse ou apertar Shift A, né, para a gente fazer esse auto layout. A gente pode fazer dessas duas formas, com atalho ou com esse caminho que eu falei. Eu falei, seleciona tudo e clica com o lado direito do mouse e coloca auto layout. Pronto. Tá vendo? Olha, quando eu cliquei em auto layout, ele já veio para cá, tá vendo só? Ele mudou tudinho. Esse aqui vem um padding, né? O pessoal de desenvolvimento sabe muito bem que é esse aqui. Eu posso botar a margem aqui, por exemplo, mas eu não vou botar isso aqui nesse momento. Isso aqui a gente vai explorar quando a gente for fazer os botões, botão de ação, né? Primeiro, a gente vai deixar assim, depois a gente se preocupa com isso. Aí, bora fazer o outro auto layout, que seria aqui, na logo, né? Eu clico na logo e clico aqui. Aí, ó, tá vendo só como tá diferente o posicionamento? Então, a gente vai dar um auto layout. Então, eu vou repetir de novo. Clica aqui, clica no Shift, né? E clica no outro. Eu venho com o lado direito do mouse, auto layout. Pronto. Aí, agora já tá tudo certinho. Agora, a gente vai fazer o nosso heading. Lá vai eu com o meu inglês de centavos. Aqui, a gente vai a gente vai fazer essa parte aqui, produtos, marcas e experiências digitais. A gente vai colocar a gente vai fazer essa parte aqui, né? Como a gente vai fazer de novo? Bora lá pelo mesmo processo. Clicar em título, clicar aqui na tela, bora escrever lá como é que tá. Produtos, marcas, e experiências digitais. Aí, pessoal, vocês devem estar perguntando, né? Esse processo da gente colocar, por exemplo, um título maior, aqui um subtítulo e um botão, né? Esse processo é para quando o usuário entrar, eu quero que esse texto chame a atenção do usuário, né? Então, esse texto ele vai ficar em destaque, ele está maior. Quando eu começar a ler, eu vou ler ele. E ele vai guiando o usuário na tela. Depois que a gente lê esse maior, vai para o menor e depois para o botão. Então, esse formato não é feito por acaso. Ele é feito justamente para guiar o usuário na tela, para guiar o usuário a ler as informações que estão na tela. Agora, bora ver o tamanho que a gente colocou aqui, né? Aqui eu já tinha feito, foi salvo, né, o estilo que eu coloquei. Eu coloquei o estilo... Eu só vou tirar aqui, né? Pra gente ver. Aí dá para vocês refazerem aqui. Não tem problema. Eu botei tamanho 58 e bold. E aqui 100%, né? Bora botar aqui 58. Aí aqui, né, bora usar o nosso grid que a gente fez.
A gente tá em, para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, bora pegar aqui na lateral, ó, e arrastar. Olha, vocês podem ver que ficou... Isso aqui é bem parecido lá com o que a gente já tem habitual, né? As ferramentas do Word. Aqui, olha, tá centralizado, mas eu não quero centralizado. Eu quero alinhado à esquerda. Olha só, aqui eu tenho essas ferramentas que eu posso fazer isso. Tá bem aqui, ó. Centralizado, né? Esquerda, direita. Eu venho à direita. E aqui a gente tem que colocar 100%. Agora ainda mais um pouquinho para cá. Para ver o espaçamento que está aqui. A gente pode subir mais um pouquinho. 164, tá bom. Ó. Então, aqui a gente já fez o nosso título, né? Já colocou o nosso título. Agora, a gente vai fazer o nosso subtítulo. Aqui nesse processo, eu também vou ensinar a parte de auto layout, né? Pessoal, tá todo mundo conseguindo acompanhar? Tá muito rápido? Tá ok. Agora, bora fazer nosso subtítulo, né? Bora de novo lá no processo do texto, pegar aqui, ó, a ferramenta texto, colocar aqui, somos um time 100%. Aí a gente vai ver de novo aqui. Bora ver. Provavelmente é um light aqui. Tamanho 140, 18 regular. Bora colocar aqui. Regular. Tamanho 18. Bora ver aqui. Regular, tamanho 18. Bora arredar para cá. Acho que ficou assim, bem aqui. Já ficou faltando produtos. Aí tá bom. Agora, bora ver o distanciamento que a gente vai colocar aqui. Como eu falei para vocês, né? Bora usar o grid, encostar aqui. Alt, né? De novo, para a gente ver o espaçamento. Aqui tá 80. Acho que tá bom 80. Vocês podem deixar 80. Aí, agora, a gente vai para o nosso botão, né? Para ver o nosso botão. A gente vai construir o botão. Nesse processo, já vai levar um pouquinho mais a dificuldade. A gente já criou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá estranho esse texto. 140 de espaçamento. Olha só como tá 100, ficou muito grudado, né? O texto, ó, ficou muito grudado. Aí a gente vai botar 140 aqui para ele desgrudar. Um pouquinho lá. Ó, pronto, agora ficou melhor. Para ler, né? Prontinho. A gente usou com 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas. Aí agora a gente vai criar um componente de botão. Vocês viram que aqui tem o estilo guide, né? E imagens. Então agora a gente vai aqui nessa página aqui de estilos.
Aqui, ó, eu já criei o componente, que foi o que eu falei para vocês lá, que a gente ia aprender a criar o botão, né? O componente e seus status. Então, aqui a gente vai criar o componente, o botão. O botão vai ser criado da mesma forma, praticamente, do que a gente fez os textos lá. A gente vai criar aqui, ó, clicar em texto. Todo mundo conseguiu ir para a página de estilo? Conseguiu estar nessa mesma página aqui? Dá um joinha para mim saber. Eu tô preferindo prestar atenção mesmo, que eu acho que eu vou conseguir replicar melhor depois. Tá, ok. Então, aqui, ó, na página de estilo, né? Aí a gente vai, como eu falei, vou repetir de novo. A gente vai aqui, ó, na ferramenta de texto e vai botar aqui, né? Aí eu vou colocar assim, entre em contato. Vou escrever aqui, né? Entre em contato. Aí, bora ver como é que tá aqui o estilo, né? A gente colocou 18 média. Altura 140. Tá ok. Aí agora a gente vai transformar esse botão em um auto layout para a gente fazer todo esse tratamento aqui de colocar cor. No caso, por exemplo, que o professor Portela falou, que vocês já definiram as cores, né, da marca, do projeto de vocês. Por exemplo, vocês podem utilizar no projeto as cores que vocês já aplicaram, né, aqui. Vocês já definiram, vocês podem utilizar as cores e variações dela. Vocês podem ver que do projeto que a gente está fazendo, eu escolhi a cor azul. E eu vou aplicando, né, conforme a necessidade que eu vejo, eu vou aplicando esse estilo, né, no projeto. Mas voltando para cá, né, eu já criei o texto, aí eu vou criar um auto layout. Vocês lembram lá que eu falei? Eu vou clicar com o lado direito do mouse ou apertar Shift A, aqui. Aí já tem um auto layout. A gente pode botar aqui, né? Explicar como é que faz isso aqui, né? Vocês podem dar um duplo clique aqui, ó. Aqui, ou que eu sugiro que é mais fácil, né? Clicar aqui, vocês vêm aqui no lado, ó. Dar um duplo clique aqui. Aí eu posso mudar o nome da minha variável. Isso aqui é muito recomendável como prática. Tudo que a gente for fazendo na tela, se for um botão, bora colocar o nome de botão. Isso aqui é muito bom em termos de organização de um design. Ó, já ficou aqui, botão. Aí agora a gente vem aqui para esse lado aqui. Bora reorganizar esse botão, né? Primeiro a gente vai definir os espaçamentos, os padding, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo que quando eu clico aqui, ó, já apareceu aqui, tá vendo? Eu estou clicando aqui. Esse padding aqui é os espaçamentos aqui, ó, laterais. Eu vou botar, pensando sempre nos múltiplos de 8. Bora botar 24. Aí aqui, ó, vocês viram? O Figma está se tornando muito intuitivo. Olha só, quando eu aperto aqui, só de eu passar com o mouse, olha, ele já criou uma linha bem aqui, ó, tá vendo? Quando eu coloco aqui, ele já criou lá os espaçamentos que eu posso botar. Aqui eu posso botar 12, bora ver. Pronto. 12 e 24. Mas ainda não tem um botão bem bonitinho, né? A gente pode mudar essa cor aqui. Aqui eu coloquei branco, né? Bora ver aqui, ó. Branco. Aí vocês podem dar duplo clique aqui, pegar a cor, né? Clicar aqui, ó. Dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Aí pode vir aqui dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Ou se não, agora eu vou ensinar um outro formato para vocês escolherem também as cores, ó. Esse é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Mas eu poderia clicar aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, o RGB, né, da cor, eu posso clicar aqui, ó. Ele vai me dar as sugestões de cores. Eu posso clicar e arrastar, ó. Vocês estão vendo? E também posso escolher a minha cor. Eu quero um azul, por exemplo. Clicar e arrastar para cá eu posso escolher. Mas não, eu quero branco, né? Eu vou até aqui, coloco no finalzinho e pronto. Aí aqui eu quero escolher o background, né? Que seria a cor de fundo do meu botão.
vocês estão vendo aqui, ó, bem embaixo aqui, ó, a gente já definiu os espaçamentos, o tamanho do meu botão. A gente pode vir bem aqui, ó, fio, né? Que seria esse background de trás. Então, eu posso clicar aqui, ó, no maisinho. Ficou branco. Não, eu não quero branco, né? Eu quero azul. Então, eu venho aqui, eu posso fazer esse processo aqui que eu falei para vocês, né? De vir e escolher aqui a cor. Mas eu já tenho aqui, né? Vocês podem também pegar, ó. Só clicar aqui, como eu falei, clica aqui, aí clica aqui, dá um Ctrl+C, dá um Ctrl+V. Aí eu vou ensinar mais um atalho para vocês aqui, né? Que vai facilitar também. Qual é o outro processo? Eu posso clicar aqui. Vocês estão vendo esse conta-gotas aqui? Bem aqui, ó. Eu posso clicar nele. Aí eu posso escolher aqui a cor. Clicar. Eu venho aqui, clico aqui também. Pronto, né? Já tá aparecendo um botão, mais ou menos um botão. Aí, bora ver, acho que aqui é bold. Não, é um médio. Tá regular. Aí, bora ver a borda. Acho que aqui foi uma borda outra. Tá vendo só? É o rádio button, né? Que é a borda do meu botão. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo só? Radius, né? A gente vem aqui, clica e pode botar um 8. Pronto, agora já tem cara de botão. Agora a gente vai criar um componente desse botão. Para que serve o componente? O componente, se a gente pensar, é a mesma estratégia do grid que a gente criou. Vocês lembram? Que eu posso reaproveitar o grid em outras telas? O componente de um botão é para isso também. Quando a gente fala isso, também é replicado na parte de desenvolvimento. Quando eu estou criando lá o meu front-end, eu tenho um framework que eu posso usar ele e pegar os componentes dele e poder reaplicar na minha aplicação, no meu site, no meu aplicativo. Então, o Figma funciona basicamente nessa mesma ideia. Eu vou criar esse componente aqui, né? Eu vou criar um componente dele para me reutilizar nas outras páginas que eu estou desenvolvendo. Isso aqui, ele é indispensável quando a gente está trabalhando com projetos muito grandes, porque eu tenho que ter uma consistência do meu design. Se o meu botão principal tem padding 24 e 12, ele vai ter que ter esse mesmo formato em todas as telas. Por exemplo, se for de acordo com o tamanho que eu estou utilizando. Ou seja, eu tenho que replicar esse padrão em todas as telas para não ficar diferente. Tanto a cor, tudo. Então, como é assim, né? Como eu crio esse componente? De novo, a gente vai aqui para esse lado direito, aí tem bem aqui, ó, frame, aí tem esse botão aqui de dev, tem esse outro bem aqui, ó, create componente. Aí eu venho aqui, crio um componente. A gente já criou nosso componente. Bora lá voltar para a nossa tela, para depois a gente criar essas variações de componentes. Aí a gente vem aqui para o projeto web. Aí vem o caminho. Como eu vou botar esse meu botão aqui? A gente vem aqui em Assets. Ó, aí já tem aqui, Create Componente. Aí eu clico aqui. Aí eu já tenho meus botões que eu fiz, né? Esse aqui é o que já está de padrão que eu criei no protótipo, porque vocês podem ver que tem 3 variantes. Para saber se deu tudo certo, né, vai aparecer bem aqui, ó, que tem um. Aí eu vou botar aqui, instanciar. Ó, ele ficou aqui nessa tela, né? Aí eu quero que fique nessa aqui. Eu clico e arrasto. Ou, se for melhor, se eu já quero colocar direto nessa tela, eu clico nela, clico em instanciar, né? Ela já vai direto para cá. Era para vir direto para cá. Deixa eu ver se pegou. Já entrou aqui. Pronto. Aí, agora a gente vai fazer o auto layout nessa nossa tela aqui. A gente vai agrupar de acordo com as informações que estão mais próximas, né? A gente pode agrupar esses dois aqui. Aí eu clico Shift e clico aqui, ó. E vou criar meu auto layout de novo. Aí eu venho aqui, clico aqui e clico aqui. Peraí.
Ele não tá. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ele não tá vendo só como ele não pegou? Porque ele não tá no meu frame. Aí eu venho, posso dar um Ctrl X e clicar aqui, né? E colocar ele no meu frame. Pronto. Agora eu vou conseguir. Ó. Auto Layout. Aí pronto. Aqui eu já fiz esse processo. Então agora a gente vai pegar essa imagem aqui que tá faltando, ó. De novo, essa outra versão aqui. Então, a gente vem aqui em imagens, ó. Vai pegar a imagem que a gente está utilizando. É essa bem aqui. Dá um Ctrl C nela. Leva para cá para o web. Aí, a gente clica aqui, ó, para selecionar. E clica nela. E dá um Ctrl V. A gente vem e coloca aqui. A gente também pode fazer agrupar ela, né, nesse processo aqui. Bora ver se tá tudo certinho. A gente pode fazer um Shift, segurar nela e criar um Auto Layout. Pronto. Aí, essa primeira parte a gente já conseguiu, né? Já fez as imagens, conseguiram acompanhar, pessoal, a parte da imagem, de adicionar, ou eu posso repetir de novo? Ok. Aí, pronto, a gente já conseguiu fazer isso aqui. Aí, se vocês quiserem ver como é que está saindo o protótipo, né? A gente pode clicar aqui, ó, bem aqui, para a gente visualizar como ele está saindo. Prontinho. Se o de vocês não ficou assim, ó, que apareceu esse formato aqui aí a gente pode ver, né, como é que tá o projetinho, que tá saindo, os botões. Aí a gente pode ver. Aí se o de vocês não ficou assim, é só ir aqui, ó, em Prototype. Fechei lá, né? Aí aqui a gente pode escolher. Ó, tá vendo só? Deixa eu fazer mais devagar, senão pode confundir. Prototype, aí vem aqui Show Prototype, aí eu posso escolher, né, a tela que eu quero, posso escolher a cor, mas a gente tem que ficar atento ao tamanho da nossa tela que a gente escolheu, né, que foi esse aqui, 280. Aí a gente clica, e quando a gente colocar para rodar, já vai estar aqui. Se eu não fizer isso, geralmente ele aparece só o frame aqui, né, não aparece bonitinho assim com a tela do computador aparecendo. Isso aqui ele é muito importante quando a gente vai fazer, por exemplo, validar o protótipo, né? É muito bom a gente ter esse cuidado de fazer uma apresentação assim. Ou se a gente enviar, por exemplo, a gente fez um protótipo todo navegável, e quando a gente for enviar para o usuário testar, né, que a gente tem esse processo de teste, a gente já enviar assim, o usuário poder acessar o protótipo navegável nesse formato, que vai dar a ele uma experiência de imersão, né, melhor, que ele vai ter a sensação que ele está utilizando o computador, né, que é justamente para isso. Eu posso voltar, né, para a página. Aí agora a gente vai trabalhar um pouquinho de interação. Bora voltar lá para o nosso botão, para a gente colocar um over nele, né? Esse processo de clicar. Bora aqui para o nosso estilo. Aqui, né, nesse processo aqui, a gente vai criar essas variáveis aqui, né? Como a gente vai criar isso? A gente clica aqui no botão, a gente vai ter que voltar para design, ó. Volta para design. Aí, vocês estão vendo aqui em propriedades? A gente clica aqui, ó. Aí vai ter variante. A gente clica em variante. Aí já mudou, ó. Tá vendo só? Aí eu vou clicar bem aqui, ó. Adicionar variante. Todo mundo conseguiu acompanhar? Que esse processo é um pouquinho mais chatinho. Sim?
eu vou repetir só por precaução, porque isso aqui é bem... Às vezes a gente se perde. Ó, aqui na lateral, botão, né? Aqui, propriedades, clico em mais, coloco variante. Pronto. Tem que aparecer assim. Eu venho aqui, nova variante. Ó, já tenho uma variante do meu botão. Só que eu quero, né? Como eu falei, é muito bom a gente criar as nomenclaturas, né? Aqui é meu estado default. Aí eu vou colocar meu over aqui, né? Minha segunda variante. Como eu faço esse over, né? Eu venho aqui, eu vou dar uma diferença no meu background, né? Que é o que seria esse over? Quando eu estou navegando na página, isso aqui, ó. Tá vendo só como ele muda de status, o botão? Já aparece uma outra corzinha. Aí a gente pode, como eu falei, a gente pode usar o conta-gotas ou colar, né, a cor aqui, né? Eu vou usar aqui o conta-gotas, que é mais rápido. Aí eu só venho aqui, que a gente já tem um projetinho, aí clica. Pronto. Mudei, né? Aí eu venho aqui e vou fazer a minha interação. Como eu faço essa interação? Eu venho aqui em Prototype. Quando eu mudar de Prototype, vou aguardar um pouquinho, né? Quando a gente mudar de Prototype, ele vai logo mudar, né? Quando a gente, ó, tá vendo só como ele logo muda? Fica com maisinho. Aí, quando ele aparecer esse maisinho aqui, eu vou clicar e arrastar para cá, né? Ó, ele já aparece a minha interação. Aqui é com um clique, mas eu não quero com um clique. Eu quero quando eu passar o mouse, né? Over. Vem aqui. Pronto. Aí, bora testar lá para ver se pegou, né? Para saber se a gente não está fazendo... Aí, a gente volta aqui para o projeto. Bora colocar aqui, né? Bora navegar nele. Deixa eu só carregar. Para ver se ele já deu... Ó, já tá pegando. Quando eu passo com o mouse, ele já tá fazendo o over, né? Aí, bora fazer o clique, né? Quando eu clicar, ele mudar de cor. Quando eu clicar, ele muda de cor, né? Ó, não tá mudando. A gente vai fazer uma outra variante. Bora voltar lá de novo pro estilo. Aí, eu venho aqui e vou criar mais uma variante. Para mim criar uma variante, ou eu posso criar uma variante desse botão. Quando eu fizer isso, eu vou ter características desse botão. Quando eu criar uma variante desse aqui, eu vou ter desse. Eu vou fazer nesse aqui mesmo, né? Ó. Aí, esse aqui de novo, a gente volta para design. Clica aqui, ó. E eu vou botar no conta-gotas e a gente vai pegar essa cor aqui. Aí, aqui só é mudar, né? De novo, cadê aí para Prototype? Aí, eu venho aqui, ó, puxo. Deixa eu só botar mais para cá. Aí, aqui, quando pressionar, ele vai mudar para essa cor aqui. Aí, bora lá de novo, ver se funcionou a nossa interação. Um projeto. Para rodar de novo aí. Esse processo de clique, eu posso utilizar ele, explorar, por exemplo, se eu quisesse que esse botão me levasse para uma outra tela, né? Deixa eu ver se vai... A internet está muito ruim. Agora que pegou. Agora foi. Parece bem sutil, né? Mas ele muda a cor. Olha só, quando eu clico, ele muda. Ele fica com aquela cor lá. Então, esse
esse processo que eu fiz é mais para a gente ver como é que funciona, né, a criação de componente. Claro que aqui eu poderia criar outras variações, que é quando eu clico e seguro, por exemplo, que muda, né? Eu tenho vários status, o desabilitado. Então, esse processo aqui, ele é bem parecido quando a gente está em processo de desenvolvimento, né? Quando a gente realmente sai do Figma, né? Do Figma ao código, por exemplo. Isso vai dar toda uma orientação para o desenvolvedor. Quando ele pegar, né? Eu já sei qual cor aplicar, né? Eu sei, quando o usuário clicar, ele vai ter essa cor. Então, esse processo, ele auxilia bastante quando a gente está fazendo protótipos que vão ser testados realmente para o usuário e dá toda essa imersão para ele, né? E não só para ele, isso também vai auxiliar, né, o desenvolvimento. Aqui, né, a gente terminou, não sei se ainda tem um tempinho aí, professor Portela. A gente está com o nosso projetinho pronto, né? Que a gente explorou. Eu queria te pedir ajuda só em uma coisa. Eu fiz toda que eu segui. Na hora de exibir um protótipo, eu não sei porquê, ele abre lá o notebook, mas ele exibe como se fosse a dimensão de um celular. É porque tem esses outros aqui, ó. Ele está exibindo esses outros. Primeiro, né? Tá. Aí é só... Deixa eu mostrar aqui. Deu esse. Novamente, por favor. Aí eu vou... Se tiver... colocou aqui o play, né? Isso. Você carrega na primeira tela lá. Deixa eu só... A internet está muito ruim. É por isso que eu gosto de usar ele. Tá vendo aqui? Olha aqui, tem 4 telas. Tá. Navega aqui, né? Ótimo. Aí navega nas telas. Tá aqui o mesmo. Aí provavelmente é a última. Legal. Perfeito. Aí foi isso. Mesmo. Muito bom. Aí ainda tem um tempinho, professor? Tem sim. Tem? Aí eu vou mostrar aqui algumas ferramentas que a gente pode aplicar no Figma. Eu vou mostrar alguns plugins, né, para quando vocês estiverem desenvolvendo. Deixa eu só pegar aqui o projeto. Aí tem uns plugins que eles são muito bons para ser utilizado no Figma. Eu vou mostrar aqui, vou demonstrar um pouquinho. Eu peguei esse aqui que eu falei para vocês, que é o de imagem, né? Como a gente acha esses plugins? Vou mostrar o caminho para ficar bem mais fácil. Aqui tem a minha barra de ferramentas. Aí eu venho bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Lá vai eu com meu inglês de centavo, não vou nem falar. Vem aqui, daqui para cá, ó, bem aqui, a última ferramenta. Aí eu clico nela. Se abre. Tá ok. Aí aqui eu venho em plugins. Esse aqui tá, provavelmente o de vocês não vai aparecer isso aqui, né? Esse aqui tem porque eu já salvei os plugins aqui. Eu vou demonstrar o plugin de imagem, né? Esse aqui é um... Eu só pesquiso aqui. Aí eu clico aqui nele. Deixa eu aparecer. Olha só, ele me dá várias imagens. Eu posso pesquisar aqui, eu posso... Deixa eu ver aqui que já tem. Vamos ver, já até tirou para cá. Internet. Aqui, ó, animais. Eu tenho várias propostas, né, de imagens. Eu posso pesquisar aqui. Qualquer imagem que eu quiser. Aí, se eu gostei, deixa eu pegar essa koalazinha aqui. Aí eu clico, né, nela, ela já vai ser colocada para cá, para o filho. Internet. É porque eu estou com ele no navegador. Quando é no baixado, ele não dá tantas estabilidade. Aí ele já vem para cá, ó. É só eu clicar, né, aqui, ele vai aparecer aqui as imagens que eu quero. Agora tem um outro plugin, né? Deixa eu só... Essa imagem, né? Aí tem outro plugin que são de ícones.
Ele tem vários ícones, né? Esse aqui, Incoff, ó. Aqui tem várias bibliotecas de ícone. Eu gosto de utilizar do Material Design, né? Que é gratuita e não tem problema de... Aqui, ó. Google Material Ícones. Deixa eu ver se eu acho aqui. Material Design. Aqui, Material Design. Ó, aí aqui eu posso pegar esses ícones, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui no meu botão o ícone, eu poderia colocar. Aí aqui eu só, por exemplo, eu quero esse aqui. Esse aqui de estudante. Aí eu pego aqui, import, eu posso importar como um frame, né? Ou como um componente. O componente vocês já sabem, né? Que eu expliquei. Eu posso utilizar ele em várias páginas, em qualquer local do meu protótipo. Eu vou colocar como componente. Aí ele já vai vir para cá, ó, ele já ficou aqui no frame que eu adicionei, já fica aqui. Aí qualquer ícone que eu quiser, né, eu posso vir e buscar. É muito bom dar uma explorada nesses ícones, porque eles ajudam bastante. Tem uma variedade, tem um de ilustração, que é parecido com esse que a gente colocou. Deixa eu ver. Esse bem aqui. Aí aqui tem várias ilustrações, olha, que eu posso... Aí se a pessoa, se quiser salvar, né, se eu quiser acessar esse plugin de novo, eu posso clicar em salvar, que vai ficar igual como eu deixei aí, né, quando eu acessar já tem. Aí eu clico aqui... Aí ele vai me mostrar várias... E hoje em dia, né, com as IAs, eu posso, por exemplo, esses textos aqui, eu posso gerar lá no chat, colocar aqui, eu posso gerar a imagem que eu quiser, lá tem agora o game, né, posso gerar a imagem que eu quiser, de forma bem profissional, também dá para utilizar. Eu não trouxe para cá porque ficaria muito confuso, né, o foco era manusear a ferramenta e aplicar e entender alguns conceitos de design. E que eu posso buscar, né? A imagem está carregando. Eu queria mostrar um outro plugin que eu acho que é um dos melhores plugins que tem no Figma. Ele foi lançado ano passado, onde eu posso pegar um site. Geralmente, se a gente for utilizar aqui, eu tenho que ativar, né? Acho que é plugin no navegador. Deixa eu mostrar ele, que ele é interessante. Bora ver se ele não vai demorar para carregar. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. HTML Design. Deixa eu mostrar bem para vocês verem, né? HTML Design. Eu posso clicar aqui nele. Aí, se eu quiser um site, eu acho muito interessante esse site. Deixa ele carregar aqui para mim mostrar para vocês como é que faz esse processo. Eu venho aqui, tem que pegar o link do site. Olha, eu vou pegar esse site aqui do Design Thinking. Aí aqui ele pede para a gente colocar o link do site, ó, que eu quero. Esse aqui eu vou fazer um clone do site que eu quero. Olha, aqui ele pede para instalar a extensão, né? Vou instalar aqui. Acho que já está instalado. Não sei por que ele pediu, mas já está. Aí aqui tem as características que eu quero, né? Mas aqui é bom a gente deixar o mínimo possível, porque senão, quanto mais coisas a gente adicionar aqui, ele vai demorar para carregar, né? De todo aquele processamento. Aí eu botei só essa tela aqui, mas ele cria as outras, as telas responsivas. Eu vou deixar só o formato, deixar só o dark, né? Para ser rápido. Aí eu escolhi, aí veio aqui import. Maravilha.
Tomara que não faça passar vergonha. E pé. Aí ele vai clonar esse site bem aqui, ó. Ele vem todos os componentes do Dino para mim. Isso aqui é muito bom para o processo de inspiração. Processo de inspiração, por exemplo, eu quero criar um site de um consultório de dentistas. Aí eu posso ver vários sites de consultórios de dentistas para mim me basear e criar o meu. Não criar igual, né? Ter esse processo de imersão, esse processo de criação. Para ver se pegou lá. Carregou. Sonhe no campo. Aquilo lá que apareceu são várias configurações que eu posso fazer. Só que quanto mais eu mexo naqueles processos lá, mais demora, porque vai ter que... Eu posso criar ele responsivo, posso aplicar todo. Eu apertei logo, né? Era para me ter mostrado. Deixa eu carregar. Acho que já tem... já veio aqui. Deixa eu terminar. Já foi. Olha como vocês podem ver. Veio igualzinho o site que estava lá. Todos os componentes que eu posso reutilizar, né? Ele tem a opção dele já vir componentizado. Já vem todos os componentes assim. Mas, como eu falei, ia demorar bastante, não teria como apresentar aqui na aula, né? Aí, esse aqui é o clone que ele fez. Aí, esse aqui é o site, real. Então, ele pode ajudar vocês nesse processo de criação, né? Caso vocês vejam algo que vocês gostem, vocês podem colocar aqui e dar uma melhoria e aplicar no design de vocês. Então, pessoal, era isso, né, que eu tinha para mostrar na aula. Se tem alguma dúvida, eu posso tirar. Obrigado, Gleiciane. Está bem, sim. De nada. Já vi o treinamento da Gleiciane, está bem mais avançado, bem mais direcionado para a programação, assim, gostei bastante. Vou mostrar aqui que eu fiz o meu aqui também. Estava acompanhando aqui. Conseguiu! Então, assim, pessoal, a ideia é justamente pensar no layout, né? Pegar inspiração, né? De propostas semelhantes, essas ideias aqui do espaçamento de colunas, de como fazer o autoalinhamento, o componente, né? E aqui já reutilizar as cores que vocês pegaram, né? Como tem essa organização aqui de imagem, estilo de guia, você pode ir organizando o projeto, colocar aqui a paleta de cores, para poder ir reaproveitando aqui na hora de preencher os botões. Tudo isso ajuda a organizar o projeto, né? Como a Gleiciane pode mostrar, a Gleiciane, algum projeto aí, ela faz assim, eu posso pegar esses frames aqui para colocar justamente referências a sites semelhantes, ou pegar um frame desse para colocar justamente a paleta de cores, aquela que vocês estão colocando no projeto. Tem um parecido com esse, tem. Tá? Um referencial Tenho. E as cores. O projeto do site do Tucametá, né? Vou colocar aqui. Que eu vou te dizer. Deixa eu só... Tem esse processo de criação de logo, de cores. Deixa eu só mostrar aqui. Vicentes. Esse aqui, Tucametá. Esse aqui foi um projetinho um projeto que eu fiz, né? Foi um processo. Eu vou explicar como eu fiz, né? O processo de criação.
Hã? Foi para um treinamento também? Foi um treinamento também. A gente fez, aí eu fiz ele para testar. Aqui foi o processo criativo, né, que eu fiz. Uma página de turismo, né, daqui da localidade onde eu moro, de Cametá. Aí, aqui eu peguei algumas referências, que foi a bandeira, né, de Cametá, a logo municipal, aqui são as nossas culturas. Esse aqui foi o processo criativo, né. Aí aqui eu peguei e coloquei o que é mais típico aqui na região, o açaí, aqui é uma pará, né, aqui é uma canoa. Foram os elementos que eu criei. Eu peguei as cores também, ó, da bandeira aqui, né, eu optei pelo azul e verde, aí coloquei aqui algumas variações, aí no final eu decidi que ficaria assim, ó. Aqui as variações da logo, né, as cores que eu defini, aqui são as cores que eu defini, ó, a tipografia que eu utilizei, e aqui, né, a logo que eu optei por fazer, né, por colocar como padrão, e essas aqui seriam as variações dela. Essa aqui seria a logo principal. Aí aqui, ó, a gente pode ver, eu defini as cores, vocês já passaram por esse processo aqui também, né? Eu defini as cores, aqui o gradiente, as cores principais, aqui são as cores secundárias, e aqui são as cores que eu posso utilizar em texto, né, que são as cores neutras. E aqui a gente pode ver, olha, eu usei todas as cores que eu apliquei, que eu defini lá, as duas cores principais, olha, eu apliquei em textos, aqui o botão eu coloquei azul. Então, eu fui explorando as cores que eu selecionei no meu design, né? Aqui, olha, aqui eu coloquei, destaquei com verde, né? Então, a gente pode fazer esse processo criativo, escolher as cores, e aqui é uma parte prática de como eu posso aplicar as cores que eu selecionei no design. Olha, aqui, como eu falei, eu coloquei a logo, coloquei aqui o meu botão primário, o meu botão secundário, seguindo as cores que eu tinha escolhido. Eu também posso mostrar outro projeto. Ok. Posso mostrar outro projeto. Aí, aqui é um exemplo, né, que eu fiz. Aí, o outro exemplo... já esqueci de falar. Aqui também foi os tamanhos Isso aqui também é um guia para desenvolvimento, né, como a gente pode ver. Isso aqui também... O pessoal que faz a parte do front-end, né, isso aqui é um guia para eles, olha, o tamanho do título, dos títulos que eu posso utilizar, o corpo do título, aqui são os botões, né, então eu posso definir toda essa parte, né, de tipografia e tudo mais, e definir como eu posso aplicar, né. Deixa eu mostrar um outro projeto aqui, que foi o projeto do site, foi um outro projeto que eu participei também, né? Deixa eu ver, o site do Meninas. Esse aqui, ele mostra bastante o processo criativo, né? Essa aqui eu usei a ferramenta Figdian, né? Antes de criar o site, esse projeto eu auxiliei, na verdade, né? Ele foi criado por um grupo de pessoas. Aqui é um site, é o projeto Meninas de Sistemas, ele faz parte do projeto, né, Meninas Digitais. Aí aqui o projeto Meninas Digitais tem vários projetos parceiros, e esses projetos parceiros têm as suas landing pages para divulgar o que é feito, né? Por exemplo, esse aqui é um projeto e essa é a landing page dele. Esse aqui é um outro projeto. E justamente isso aqui, esse processo de... Eu quero criar como eu falei para vocês, se fosse para uma clínica de dentistas, por exemplo, ou uma clínica de estética, eu poderia imergir nesse processo de criação de interface buscando outros sites, ou se fosse, por exemplo, um sistema, procurar outros sistemas que tivessem a mesma ideia ou algo parecido para me visualizar como é feito, né, nesse processo. Principalmente quando a gente está começando, esse processo é muito bom. Aí, como eu queria criar um site, eu fui vendo o que eles adicionam nesse site, no site deles. Por exemplo, eles colocam quem somos, eles têm uma home aqui, o contato, aqui esse outro projeto, a participação feminina na computação. Então, esse processo aqui, né, me ajuda bastante ao ter ideias, né, e sources de como eu posso criar o meu site.
não é esse processo aqui, não é eu pegar e copiar, não, é um processo criativo, é eu ver e a partir disso eu poder criar o meu projeto, né? Aí agora aqui, como eu mostrei para vocês, né, os sites que são parecidos, eu vou mostrar aqui o projeto que foi criado, né, baseado nesse processo, que foi o site Minas de Sistemas. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu buscar aqui. Aí esse aqui ele já é mais completo, já tem uma biblioteca de componentes, né? Já tem as cores definidas, tem variações de logo, tem a aplicação das cores no design do site, já é mais completo. Esse aqui é uma versão inicial, tem uma outra versão dele. Olha só, aqui tem as cores que eu falei para vocês que a gente pode definir, né? Deixa eu só carregar. Ó, essa aqui são as cores, ó, a cor primária, a cor secundária, a cor de tipografia. Aqui tem as cores que são utilizadas. Essas cores aqui, por exemplo, o verde, o vermelho, eles são aplicados no design. Por exemplo, quando algo deu errado no sistema, ou eu quero chamar a atenção para alguma coisa, né, eu posso aplicar o verde. As cores secundárias são para auxiliar nesse processo de chamada de atenção do usuário. Se eu quero informar algo para o usuário, né, eu posso utilizar a cor azul, né? No caso, isso depende muito da aplicação que eu estou criando. Por exemplo, no caso do nosso lá, que a gente criou como azul, eu não colocaria como azul, né? Então, tem todo esse processo de escolha e como eu posso tratar, né, essas cores secundárias no design. Aí aqui, ó, já foi definida o tamanho de tipografias, aqui tem os espaçamentos já definidos, e também tem os componentes. Olha só como a gente criou lá só uma parte do componente, né? A gente criou um componente e as suas duas variantes, mas tem o botão primário, o botão secundário. Como eu falei, esse projeto aqui ele já é mais completo um pouquinho, né? Tem os tamanhos de botões que eu posso utilizar, por exemplo, se eu for fazer a responsividade desse site, eu posso colocar o botão menor, né, que é esse aqui, ó, para tablet e mobile, né. Então, tem todas essas partes do design, né, que podem ser aplicadas. Agora, a gente tendo a ideia de como a gente pode aplicar as cores, né, no design, que tá bem aqui, ó, para ver, você vai carregar as telas. De novo aqui, ó, explorei as cores, né, do projeto. Ó, a gente foi explorando as cores. Aqui a gente criou um grid, aqui explorou uma variante da cor, né, aqui a gente foi aplicando as cores no design, que a cor primária foi a cor lilás, né. Aí vai aplicando no design, aqui as ilustrações, olha, como eu mostrei, os componentes podem ser utilizados. Então, esse processo criativo, né, de definir as cores, ele não é por acaso. E fora que cada cor, ela passa uma sensação para o usuário, né? Por exemplo, se for de uma clínica, eu posso usar verde. Então, isso depende muito do foco, né? Do que eu tô sendo, do que o produto está sendo desenvolvido. São esses os projetos, né, que eu tenho para mostrar. Muito bom, Gleicine. Mostrou o básico ali no treinamento inicial, e aí já é um nível bem mais avançado, né? Já componentização, né? Inclusive, pessoal, quando a Gleicine trabalha nos projetos, os programadores, eles acessam direto o Figma. Aí, às vezes, componente, eles pegam a referência, pegam as informações ali de cores, espaçamento, para poder programar, né? O resultado que a gente tem obtido é bem legal, assim, os programadores, eles fazem bem fiel, né, Gleicine, Isso. ao protótipo, né? É bem legal. Bem fiel. Alguma dúvida, pessoal?
curiosidade em relação ao Figma, para vocês poderem criar o protótipo de vocês. Vocês podem utilizar outras ferramentas, tá? Caso vocês já tenham alguma ideia, algum domínio de ferramenta. Mas para quem ainda não prototipou, a gente sugere fortemente o Figma aí, justamente por conta dessas funções que ele já tem agregado, o plugin dos templates, que vão ajudar muito vocês. Bom, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá?